Presta atenção no seguinte: o maior problema que o estudante vai encontrar em toda a sua jornada de aprendizado é que quando ele estuda, quando ele aprende uma grande quantidade de informação, 50% ou mais do que você se esforça para aprender, do que o estudante se esforçou para aprender, será esquecido nas primeiras 24 horas. E podendo chegar a 80% nos primeiros 30 dias. O que você precisa é aprender estratégias que vencem essa predisposição natural do cérebro humano de esquecer as informações aprendidas, utilizando assim um método que vai te ajudar a aprender de primeira, que vai te treinar durante 30 dias para se tornar um estudante super eficiente. Eu estou falando que eu vou te ensinar a ler um texto e realmente entendê-lo. Eu estou te falando que eu vou te ensinar a assistir uma aula e realmente colocar ela para dentro da sua memória, para fixar essa memória. E ainda vou te mostrar como treinar o seu cérebro para manter um foco intenso durante os estudos, onde você não vai perder nenhuma explicação. Além de tudo isso, eu vou te apresentar maneiras de não somente ir melhorando os seus resultados de estudos, como também ir controlando o seu planejamento com um cronograma de ciclos de estudos estratégico. Hoje eu vou te mostrar um método de 4 ciclos que você vai usar para treinar durante 30 dias. No final desse período, você terá o método definitivo de estudos. E aí você pode utilizar ele para as provas, para os concursos, para as novas habilidades ou para um estudo autodidata. Sabe, estudar e aprender costuma ser algo bem demorado. É cansativo, é desgastante e bate um sentimento de orgulho ao saber que no Brasil várias pessoas se colocam nessa situação diariamente para alcançarem uma vida melhor para si mesmo e para sua família. O que atrapalha de maneira tremenda o caminhar nessa jornada de desenvolvimento de competência é que quase tudo que o estudante aprende, quase tudo é esquecido. Nada permanece, nada fixa. Em um mês, se você pede para o estudante falar sobre o que ele tinha aprendido um mês atrás, ele começa a gaguejar, porque o que está lá é só a sensação de familiaridade. Ou seja, ele sente que já estudou aquilo, mas ele não consegue externalizar, não consegue tirar da memória dele. No primeiro dia, ele conseguia facilmente fazer uma lista de 50 exercícios e acertar lá os seus 70%, 80%. 30 dias depois, sem olhar a matéria, ele já não consegue fazer nem 20% da nota. Isso é um problema, isso é frustrante. Traz a ideia de você ficar preso no chão. E o pior, ficar preso com um monte de livros nas suas costas, que você não consegue acessar. Eu não quero isso para ninguém. Nem para mim, nem para você. Tu precisa avançar. E mesmo que você consiga fixar esse conteúdo na sua cabeça, ainda existe o problema de manter ele lá dentro, de mandar ele para sua memória de longo prazo. Porque quando você está se preparando para uma prova, essa prova vai acontecer em 6 meses, em 1 ano, às vezes em 2, 3 anos. E no caso do autodidata, ele quer se lembrar daquilo para a vida inteira. Você sabe o que precisa ser feito para levar uma informação que está na memória de curto prazo para a memória de longo prazo? Deixa eu te perguntar, quando você assiste uma aula, assiste a matéria do professor, lê um livro, vê uma videoaula, essa informação que você está assistindo, ela é entendida? Você consegue falar para mim? Ela é entendida? Ah, entendi. Ou não? Fala que é mentira. Você tem um livro na sua mão, você acaba de ler uma página e já não consegue se lembrar da maioria das coisas que estavam ali. Você até anota no papel, mas às vezes as suas anotações não fazem sentido nem para você. Já pegou uma anotação e não conseguia entender o que você quis dizer com o que você escreveu? Você vai saber bem mais do que eu estou falando se você já fez um mapa mental. O que você precisa é aprender a entender
A primeira coisa é isso. Você tem que aprender a entender o que você está estudando. E sendo muito sincero, não é nada difícil. É muito simples quando você segue a técnica. Eu estou separando, esmiuçando bem as coisas aqui para que você entenda como é que a técnica funciona. Mas depois de um tempo, depois de uns 30 dias treinando a utilização dessas técnicas, vai ficar tipo segunda natureza, vai ficar muito fácil para você. Você seguindo esse processo, que eu vou te explicar daqui a pouco, primeiro que você vai conseguir fixar na memória o que você estuda. Segundo, que entender o que você estuda, o que você lê no livro, o que você assiste na videoaula, vai ficar tão simples que é só seguir uma sequência de passos. E terceiro, o que é mais importante, sua cabeça vai mudar tanto no decorrer dos próximos dias que quando um problema acontecer, você vai saber exatamente onde você precisa fazer as mudanças para ter o resultado esperado. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui para você. Se você não me conhece, meu nome é Adriano, sou um professor lá da Autodidatas Academy, canal no YouTube que eu abri lá em 2017 para ensinar estratégias de estudo. Eu passei por um grande desafio onde eu precisei aprender uma quantidade gigantesca de informação. Achei muito conteúdo em inglês sobre como que eu poderia fazer para estudar melhor, aprender mais rápido, mas aqui no Brasil ainda não tinha encontrado um conteúdo não achismo, um conteúdo mais científico, um conteúdo realmente que tinha uma base, assim, o cara fez pesquisa de grupo, fez comparação, e aí ele falou, ó, você estuda melhor se você faz isso, se você faz aquilo. Tem uma ciência, grande parte disso é na psicologia cognitiva, outra enorme parte é a cognição, mas é a junção de várias áreas da ciência que estuda como o ser humano aprende. Para você ter uma ideia, o meu canal já ajudou mais de 100 mil pessoas, o meu canal no YouTube Autodidatas Academy. E esse número vem crescendo a cada mês. O que eu ensino basicamente é como que um estudante pode se tornar um autodidata, ou seja, como que ele pode assumir a responsabilidade ou ele consegue regular ou direcionar o seu foco, a sua atenção, as suas estratégias para que ele consiga obter o resultado de desenvolvimento de competência. Tudo isso eu utilizo com base nos livros que eu leio e nos artigos científicos da psicologia cognitiva, neurociência e metacognição. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa esquecer é que o seu objetivo quando você está estudando, é assistir aula. Não, não é. Esqueça isso. Esqueça que o seu objetivo é ler livro. Esqueça que o seu objetivo está vinculado com o consumo de material. Não tem nada a ver com isso. Porque se o seu objetivo for consumir material, você não está a fim de aprender nada. Isso não pode ser o seu objetivo. Você não precisa disso agora. Ficar assistindo vários cursos de matemática, direito e outras matérias é exatamente o que pode estar fazendo você perder seu tempo. Continuar aí anos tentando passar na prova e não passa. Por quê? Ah, é o outro curso que vai me fazer passar na prova. Ah, não, é o outro professor, é outra apostila. Sendo que é sempre a mesma matéria. Mas aí você acredita que o problema está no material. Não, autodidata, assumir essa responsabilidade para você. Porque o que você pode estar fazendo nos últimos anos é simplesmente reestudar o que você tinha aprendido, mas aí se esqueceu, correto? Tanto que, se você olhar para a maneira como você está estudando hoje, a maior parte das suas horas é dedicada a quê? A passar assistindo videoaula, não é verdade? Ah, não, vou ler o livro agora, vou fazer a apostila. Ah, não, vou ler o segundo livro, vou comprar o outro curso, vou comprar o Descomplica, vou comprar o curso de matemática, vou comprar o curso de português, vou comprar o curso de vestibular. Ah, mas você não já tinha aquele outro curso? Ah, mas não funcionou. Vou comprar o outro, que o outro é melhor. Horas e horas você passa no YouTube assistindo palestras. Horas e horas você passa ouvindo audiobooks e a sua vida continua na mesma. O problema não é o conteúdo que você está consumindo, é o que você está fazendo. Por isso que tudo que tem a ver com autodidata tem que estar ligado com a palavra ativo, ok? É um aprendizado ativo, 2 As, double A. Você precisa estar estudando de maneira ativa, aprendendo de maneira ativa, memorizando de maneira ativa, ok? Mas isso não é a sua culpa.
Por quê? Porque a maneira como a gente foi ensinado desde o prezinho é uma maneira passiva de aprender. Você senta na classe, você é regulado, né? Fique lá, não se mexa, sendo que você está um poço de energia, não se mexa, fica lá contido e simplesmente ouça o que eu estou falando. E aí, quando você é treinado durante 16 anos a consumir um material de estudos do que a aprender de verdade, você acaba achando que o problema está no tipo de material e não na abordagem que você está tendo com relação aos estudos. Ninguém ensinou no ensino fundamental, no ensino médio, até na faculdade, como que você faz para estudar com eficiência. Tudo que eles passam é direito, português, matemática, matéria, e você que se vire com esse universo de conteúdo. E tem que tirar nota alta depois ainda. Ou seja, você passa horas e horas assistindo um material, assistindo um conteúdo, você transferindo, né, todo esse treinamento que você teve, assistindo videoaula, lendo livro, e quase zero de tempo interagindo com esse material. Só que, estudante, você já viu que isso não funciona. Se você continuar estudando dessa maneira, a sua cabeça não vai aguentar. A sua memória, ela não está treinada, ela não está preparada naturalmente para lidar com essa avalanche de conteúdo que você tenta empurrar para ela todos os dias. Eu não estou falando aqui da sua memória de longo prazo. Sua memória de longo prazo, até onde a gente sabe, é ilimitada. Eu estou falando aqui da porta para a memória de longo prazo. O que separa a informação que você está estudando agora da informação que você se lembra como era a casa da sua avó, ou você se lembra como é que era a musiquinha que você brincava 14 anos atrás, quando você morava no bairro lá e blá blá blá. O que muda esses tipos de informações? O que muda é que a porta de entrada da informação para a sua memória de longo prazo é a importância que você dá a ela, olhando assim de uma maneira bem simplista. Mas o que eu queria dizer realmente é que a informação precisa ser entendida na memória de trabalho, e a memória de trabalho ela é limitada. Ela é limitada, até onde a gente saiba, por 4 agrupamentos de informação. Ou seja, quando você estuda uma primeira vez, aquela informação precisa ser entendida logo nos primeiros minutos, para que você encadeie ela com o restante dos argumentos. Se você perde alguma das partes, você começa a embaralhar as coisas. Se você nunca tinha ouvido falar daquela matéria e está estudando pela primeira vez, o passo inicial não pode ser tentar estudar 14 horas, 10 horas, 5 horas dessa mesma matéria, que é o que as pessoas fazem em cursinhos, por exemplo. Comecei hoje 3 horas de conteúdo. Cheguei em casa sem saber nada. Nada do que eu peguei lá, 3 horas, fiquei sentado e mesmo assim não lembro. Ah, mas tá no papel, tá na apostila. É, tá lá, mas você vai poder levar isso aí na hora de ser testado? Você vai levar isso para as conversas que você quer ter? Não, o que a gente quer é colocar na memória de longo prazo. Então é isso, é um gigantesco esforço que você faz no curto prazo para um baixíssimo resultado a longo prazo. Pensa sobre isso. Por isso que quem estuda de véspera pode até ir bem na prova, mas em menos de um mês, boa parte daquele conteúdo já foi embora. Por quê? Porque ele manteve lá na memória pelo tempo necessário, mas passou um dia, passou uma semana, passou um mês, a informação já foi embora, já era. Não está lá mais para usar. Então, estudante, deixa eu te mostrar, deixa eu te explicar como realmente estudar de maneira eficaz. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que quando você está aprendendo uma nova habilidade, material ou conhecimento, as informações precisam passar por 4 fases, ok? Essas fases são o planejamento, a compreensão, memorização, avaliação. São 4 fases. Essas fases são essenciais para os estudos e usando elas você consegue aprender qualquer matéria, além, é claro, de poder estudar para qualquer prova, por exemplo. Depois de aprender essas 4 fases, o que você precisa fazer, a segunda coisa, é que você precisa criar ciclos de experimentos semanais. Esses ciclos vão garantir que você esteja melhorando ao longo do tempo e que as técnicas que você está usando estão funcionando de verdade. Ou seja, a cada ciclo você vai melhorar de alguma forma. Você vai conseguir estudar de maneira realmente eficaz, estudando o conteúdo e garantindo que ele foi memorizado. Então tudo está ali.
O conteúdo está sendo passado para você, você vai usar o quê? As 4 fases do aprendizado e depois os ciclos de experimentação para garantir que você está realmente aprendendo da maneira mais correta possível. Isso é o método de estudos definitivo. Estudante, é exatamente por isso que a maioria dos cursos de memorização, de leitura dinâmica, de aprendizado acelerado não funcionam, porque a maioria deles focam em apenas um aspecto do aprendizado e alguns nem isso focam. O problema é que você, se estiver começando, se não tiver as outras habilidades, vai falhar, porque o aprendizado é um ciclo. É como se fosse uma cadeira, tentar sentar numa cadeira de uma perna, não funciona. O que adianta você ler 200, 300, 400 palavras se você não está entendendo porra nenhuma? Se você mesmo entendendo o conteúdo, em um mês já esqueceu dele. O que adianta você conseguir decorar um conteúdo, sendo que a quantidade de informação é gigantesca e você precisa fazer a manutenção dessa informação para que você se lembre dela no longo prazo? A pergunta que você tem que fazer após fazer um desses cursos é: o que você, ao usar isso em uma matéria, ainda consegue expressar sobre ela? Você consegue ainda fazer a lista de exercícios? Você consegue falar sobre o assunto? Tá entendendo? O que da informação que você acabou de usar e implementar uma dessas estratégias de estudos que tem por aí, você ainda se lembra dela? Quais habilidades que você ainda se lembra de ter desenvolvido? O que mudou em você? Esses treinamentos deixam um buraco para ser preenchido e às vezes é muito difícil porque você tenta achar o método completo, a maneira ideal de estudos, mas não acha. E esse foi um dos grandes problemas que eu tive na época. Por isso mesmo que o método Aprender de Primeira é um método definitivo, porque ele abrange as 4 fases do aprendizado. E melhor ainda, por meio dos ciclos de melhoramento, você vai saber não só quais técnicas funcionaram, quais matérias que você avançou, como também o que você tem que fazer para melhorar nos seus estudos. E a boa notícia aqui, estudante, é que é muito fácil fazer as 4 fases e o ciclo de melhoramento. E essas maneiras são práticas, então é um passo a passo bem faça isso, faça isso, faça aquilo e você tem um resultado. Você só precisa aprender esse passo a passo e implementar as 4 fases do aprendizado eficiente. Depois disso tudo, você vai seguir um checklist básico do ciclo de melhoramento semanal. E se você quiser que eu te ajude a estudar de uma maneira super eficaz, usando uma metodologia muito prática e com bases científicas para que você consiga aprender de primeiro o que você estuda, planeje bem o que aprende, estruture a sua semana de maneira inteligente, e tudo isso por meio de um processo de estudos fácil de entender e simples de aplicar. Dá uma olhada, vou te mostrar agora como a gente consegue fazer isso. É com um enorme orgulho que eu te apresento o método Aprender de Primeira. Um treinamento completo de estratégias de estudos que vai te ensinar a aprender de maneira eficiente, de primeira e com a fixação na memória de longo prazo. Ele é o único que utiliza os ciclos do melhoramento contínuo, o CMC, o que garante que esse seja o método definitivo de estudos. Esse treinamento foi feito para que você consiga aprender qualquer matéria, independente do seu nível atual de dificuldade. Assim que você acessar o treinamento, você já vai encontrar o ciclo 1 desbloqueado. Ali você vai aprender como planejar, como se preparar, como escolher a estratégia perfeita para os seus estudos. É nesse módulo exatamente que você vai voltar ao longo do ano para refrescar sua memória com relação ao planejamento. A cada novo semestre, a cada nova prova que seja o seu alvo, a cada nova habilidade que você está querendo desenvolver. Nesse modo você vai aprender a ser mais produtivo nos estudos. E a cada nova engrenagem, eu chamo engrenagem uma técnica que fundamenta algumas ações. Então, uma técnica, um mapa mental, alguma coisa assim, é uma engrenagem. Então você pode usar aquela engrenagem para se mover mais rápido, se mover de maneira mais eficiente. Então a cada nova engrenagem, o seu mecanismo de aprendizado vai ficar melhor. Entende por que é o definitivo? Porque você pode incluir novas engrenagens no mecanismo. Ao chegar no ciclo 2, você vai aprender a compreender melhor o que estuda.
a entender o que você está vendo na aula, ao que você está lendo no livro. Então aquela coisa de ler uma página e já esquecer ao virar ela não vai mais acontecer. Apostilas, posts e tudo que você estuda assim num primeiro contato. Como o nome está dizendo, é um método para aprender de primeira. Vou te ensinar algumas fórmulas para que você entenda como aprender de maneira ativa, engajando e interagindo com o seu material. Várias descobertas científicas indicam que essa é a melhor maneira de aprender um conteúdo. O terceiro ciclo, ele vai ser também construído em cima do que você aprendeu nos outros ciclos, mas nesse você vai aprender a se desenvolver mnemonicamente. Você vai aprender sobre técnicas de memorização e estratégias de memória que vão te ajudar demais a melhorar mais ainda o seu processo de aprendizado. Ou seja, a sua habilidade de absorver as informações que você está estudando na sua memória. E melhor ainda, que na minha opinião, a habilidade de extrair da sua memória, porque colocar na sua memória, as pesquisas lá do Bjork, não precisa saber quem é, mas é uma pesquisa interessante que diz que a informação ela uma vez aprendida, ela fica codificada, você consegue fazer em algumas máquinas, ler o padrão neuronal que é uma informação, e ela está lá ainda, na sua cabeça. Qual que é o problema? Por que você não lembra? Não é que você não lembra, você não consegue tirar da cabeça. Então o que é mais importante do que aprender a memorizar é aprender a recordar. E nesse ciclo eu vou te ensinar algumas técnicas para tirar da sua memória o que você aprendeu em algum momento. No quarto ciclo, o que você vai aprender é como que você faz essas engrenagens rodarem mais rapidamente. Ou seja, uma vez que você entende os fundamentos e práticas de memorização, de entendimento e planejamento, como que você pode fazer para se mover mais rápido, para pegar mais conteúdo, mais volume de informação. Claro, sempre mantendo a qualidade do seu estudo. E ali eu vou te ensinar algumas técnicas, algumas estratégias, alguns passo a passos para que você faça isso realmente. O ciclo 4 é o ciclo da avaliação. Vou te ensinar uma maneira mais rápida de você avançar. Você vai aprender a cortar as técnicas que não estão funcionando, como descobrir estratégias que funcionam melhor, onde investir melhor o seu esforço, sua energia, sua atenção, o seu tempo. E é claro, nesse último ciclo que você vai entender a elaboração dos experimentos. Então, estudante, em apenas 4 semanas, você vai passar de um estudante que não fixava o que aprende, que procrastinava mais do que estudava e que não entendia o material estudado, para alguém que dominou o processo de estudos e sabe exatamente o que fazer em cada fase do aprendizado. Bom, foram mais de 3 anos para desenvolver essa técnica, mais de 100 livros lidos sobre a ciência da aprendizagem, sobre técnicas de estudos. Além, é claro, dos artigos científicos, dos cursos, das várias horas de pesquisas no Google. Tudo isso para desenvolver o método definitivo. Tudo isso para desenvolver esse treinamento. Partes das técnicas usadas aqui me deram notas 10 em várias provas que eu fiz. Me ajudaram a aprender novos idiomas. Me ajudam hoje a estudar o conteúdo que eu apresento no canal, a desenvolver novas habilidades que eu treino aqui na minha vida. E não somente eu, outros alunos, eu trouxe 2 exemplos de pessoas que mandaram para mim uma mensagem, nem precisei pedir, falando como foram transformadas por esse tipo de conteúdo. Essa mensagem que você está vendo foi de um rapaz que me mandou lá no YouTube, dizendo que ao assistir uma das videoaulas onde eu explico essas técnicas de estudos, ele foi lá e melhorou tanto o seu processo de aprendizado, o seu ciclo de estudo, a maneira como ele aprende, que ele conseguiu aprender muita informação, que ele conseguiu recordar na hora de uma prova importante e acabou conseguindo uma vaga em um concurso de nível superior. Esse outro que eu estou te mostrando, essa é a nota que ele mandou lá no meu WhatsApp, dizendo assim que ele ficou muito feliz porque ao usar uma das técnicas que eu vou te ensinar lá no ciclo 4, o quarto ciclo, ele conseguiu ir de uma prova e de uma pontuação 36, 37 em uma das provas para 100 pontos.
E a outra de cima ele estava 60, 70, ele foi também para 100. Me entende? Não é aquela fantasia, é uma técnica que realmente é só utilizar. E o interessante é que vai funcionar em ciclos. Você não precisa fazer os 4 ciclos para começar a implementar. É uma engrenagem de cada vez e todas as engrenagens funcionam. Tá entendendo? Eu tô te mostrando exemplos de pessoas que usaram uma técnica. Eu vou te mostrar o método definitivo. Estratégias de aprendizagem, elas funcionam, mas só funcionam quando você aprende elas da maneira correta. Isso tudo junto, é claro, do seu esforço para implementar ela quando você estiver estudando, o desenvolvimento desse hábito e tudo mais. É por isso que esse treinamento aqui, ele poderia custar facilmente R$500. Porque ao usar esse treinamento, você vai aprender de primeiro o que você está estudando. Os 4 ciclos de aprendizado definitivo que vão te transformar em praticamente uma máquina de aprender. Um autodidata. Mas é o seguinte, enquanto esse vídeo aqui que você está assistindo estiver no ar, esse treinamento completo e definitivo, o método aprender de primeira, para você não será R$500, nem R$300. Ele será seu por apenas 12 vezes de R$19,19. Entendeu? 12 vezes de R$19,19. Mas deixa eu te falar uma coisa, o risco vai ser todo meu. Como assim? Você tem uma garantia blindada de 7 dias. Adriano, não entendi. Se por algum motivo você não gostar do treinamento, você pode pedir o reembolso dentro do prazo de 7 dias. O risco para você vai ser 0. Você pode entrar, testar, ver como é que funciona, até testar alguma engrenagem, alguma técnica. E dentro de 7 dias, se você mudar de ideia com relação a fazer parte dessa comunidade, você pode pedir o seu reembolso. E 100% dele será reembolsado. Então, estudante, se você está querendo aprender com eficiência, parar de ficar esquecendo o que você estuda e finalmente ter uma estratégia definitiva para seguir, para aplicar, em tudo que você for estudar a partir de hoje, tudo isso vai ser seu por apenas 12 vezes de R$19,19. Ou seja, você não vai gastar nenhuma pizza por mês para ela. Então clica no botão que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo, que eu tô te esperando lá dentro. Mas tem mais. Tem mais. Se você clicar agora, você vai ganhar 4 bônus. Como assim? Você vai ter tanto o treinamento método aprender de primeira, mas eu também vou te dar alguns presentes, que são outros treinamentos meus para você de graça. Um deles é o poder dos exercícios semanais. Se existe uma estratégia pesquisada há mais de 50 anos, é Testing Effect, o efeito do teste. Nesse treinamento, eu vou te mostrar como utilizar para sua vantagem, ou seja, como que você utiliza o poder dos testes para aprender realmente para aprender o que você estuda de uma maneira, nossa, às vezes assustadora. Você nem imagina como é utilizar o poder dos testes ao seu favor. Te ajuda a reter com facilidade, a entender, a compreender. Então, é uma técnica muito boa que você pode utilizar como engrenagem e jogar ela para dentro do MAP, Método Aprender de Primeira. Segundo curso que eu vou te dar é o Zerando a Procrastinação. Olha que legal, Zerando a Procrastinação. Esse curso também é baseado em pesquisas, na verdade em 3 ou 4 livros que eu li, falando sobre isso, onde pesquisadores realmente que têm laboratórios desenvolvem experimentos para tentar descobrir como que ele faz para diminuir a procrastinação na nossa vida. E ali eu te passo algumas técnicas para que você teste durante esse ciclo de 7 dias e veja, ok? Não é técnica só, é ver mesmo. Eu procrastinava 7 horas, essa semana eu procrastinei 6. Yes, tô melhor. O próximo curso que eu vou te dar também é o Hábitos Poderosos de Estudos. Esse curso é um dos meus preferidos, porque ele é um curso que está dividido numa maneira bem interessante e que você pode fazer um pouquinho todos os dias e você consegue lá desenvolver essa habilidade incrível que é a de aprender a desenvolver um hábito, e depois que você aprende essa habilidade, você pode utilizar ela para aprender novos idiomas, você pode utilizar ela para aprender matemática, você pode utilizar ela para ir malhar, você pode... Nossa, é uma coisa que você pode usar para a vida inteira.
você tem um mau hábito que você não gosta, um jeito de falar, um jeito de agir, usa esse método e resolva o seu desafio. Além de tudo isso, você tem também a comunidade secreta. Essa comunidade você vai ter acesso assim que entrar aqui no treinamento e lá você pode mandar mensagens e é por lá que eu vou fazer o suporte. É claro, tem um e-mail também, mas é por lá mesmo que eu vou fazer um suporte. Você pode entrar lá, mandar seu áudio, mandar sua mensagem escrita e eu vou te responder em até 24 horas. Então é uma coisa que, eu tô com um problema aqui, vai ter isso, vai ter aquilo, eu preciso aprender, como que eu resolvo? Aí você pede lá, eu te passo os insights que me vierem na hora. Todos esses bônus, eles valem hoje, a somatória do preço deles, são exatamente R$ 558 em bônus. Tudo isso de brinde para você. Então vamos lá. Clica no botão que está aqui embaixo e se inscreva no método Aprender de Primeira. Fazendo isso, você vai conseguir mais de R$ 500 em bônus junto com o seu treinamento, é claro. Esses cursos vão te acelerar ainda mais o seu desenvolvimento de habilidades, o que todo estudante e autodidata precisam, né? Bom, estudante, você já sabe que ficar assistindo aula, lendo livro, não ajuda tanto assim você a memorizar ou ainda se lembrar na hora de uma prova ou avaliação. Estudar não é assistir aula ou ler um livro. Ler não é estudar. Assistir aula não é estudar. Com o método Aprender de Primeira, você vai aprender uma estratégia de estudos para que você consiga entender, reter e se lembrar nas horas que você mais precisa. Então a escolha é clara. Se inscreva no treinamento. E melhor ainda, usa da garantia. Se você não ficar 100% satisfeito, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Agora o que você tem que fazer é clicar no botão aqui embaixo. E nos vemos lá no primeiro módulo, onde eu vou te explicar as engrenagens essenciais dos estudos, focadas no planejamento simplificado, na criação de um cronograma semanal de ações e ainda como fazer para saber exatamente o que você tem que estudar na sua semana. Continue estudando e aprendendo. Eu te vejo na primeira aula. Tchau, tchau.